Graça e paz para todos os irmãos em Cristo, todos os que creem naquele que vive e reina para todos sempre. Meus queridos irmãos, já em 2 vídeos que eu gravei, eu entrei nesse assunto sobre o anticristo e é um assunto muito polêmico, né? Assunto que questões aí dos estudiosos que sempre estudam a escritura, principalmente os teólogos, e que vivem grandemente equivocados, errados, com as suas teses levantadas, né? As questões que eles levantam e futurizam. Isto é, até hoje tem passado para o povo este medo. Tem crentes, cristãos, pessoas que acreditam em Deus, que vivem de dentro dessas denominações chamada igreja, já tem 50, 60 anos, pessoas que foram crente criança e hoje já tem 60 anos de evangelho, mesmo andando no tato, né? Digo tato sem saber as coisas, como criança que não sabe para onde vai. Eles têm maior medo do anticristo. Quero só aqui passar esta palavra que falar sobre igreja. Meus irmãos sabem que o sistema é chamado igreja. Todo o sistema, tanto católico como evangélicos, chamado igreja. Mas digamos que igreja mesmo, nome igreja, não aparece nos escritos originais. Eu já fiz um apanhado, uma pesquisa. Esse nome igreja não aparece nas Bíblias, nas escrituras originais, porque foi um nome dado pelos romanos, depois que começou a surgir esse evangelho ensinado pelos romanos, no começo, no início, né, do 2º século por diante. Eles começaram com esse evangelho, que é um evangelho mitológico, um evangelho falso. Por que é falso? Porque engana o povo. Enganou é falso. Então, nós sabemos que a palavra igreja vem de uma palavra grega que é eclésia, que significa tirados para fora, separados. Não, isso não tinha nada a ver com o nome igreja. Mas está na Bíblia lá, alguém diz, mas está na Bíblia igreja. Bom, não vamos questionar, né? Somos a igreja, somos o templo de Deus, mas templo não é igreja. Templo é templo. Então nós somos templo, morada de Deus. Então, mas vamos... não quero falar sobre essa questão, porque eu creio que pode dar alguma polêmica. Quero continuar falando com esse respeito a esse assunto que já vem falando. Já falei em 2 vídeos um pouco sobre o anticristo. E os irmãos já creio que já têm visto diversos vídeos de ensino, tanto da graça como daqueles que não é da graça.
né? E esse povo que segue mesmo no tato, na escuridão, com os olhos vendados, mas eles já ouviram. Eles têm ouvido, é como diz a Bíblia, tem ouvido, mas não ouve. E tem olhos, mas não vê. Quem vive no sistema é assim. Nós, então, vimos já muitos estudos. E quem é o anticristo? E a palavra anticristo, os irmãos sabem que é opositor. Opositor. É um opositor. Aquele que é contra a Cristo. Um adversário de Deus. Então, João falou nas suas cartas que no capítulo 2, deixa eu ver aqui qual é a Bíblia, eu estou com 3 Bíblias aqui, por isso que eu estou olhando para um lado e para outro, elas estão separadas aqui de mim. Mas João falou nas suas cartas, no capítulo 2, versículo 18, diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Você veja o que João falou aqui, que já era a última hora. Desculpe. Fechar aqui um pouquinho, para. Sim, então, veja que João, ele falou ali que já era a última hora. A última hora. Eu creio que os irmãos já viram falar sobre esse assunto. A gravidade da coisa, dessa situação aqui, que já era a última hora e hoje ainda alguém com os olhos vendados, com os ouvidos surdos, para não compreender, pegar essa Bíblia, essa escritura, falando esse versículo e trazer para hoje, dizendo que hoje é a última hora. Meu Deus, como fizeram de nós bobo, fazer nós repetir essas heresias ensinadas pelo sistema religioso, essa loucura. Isso é uma loucura dizer que hoje é a última hora, quando João estava pregando nos dias dele ali, que já estava o juízo acontecendo, porque João aquele já fala, Paulo já tinha falado que o ministério da iniquidade já operava, e João aqui, quando escreveu essa epístola, que possivelmente depois dos anos 60 depois de Cristo, falava que o espírito, esses falsos Cristo, esses falsos pregadores, que até tinha saído do meio deles, e ele aqui falava para os irmãos que eles tinham ensinado, esses que tinham saído, filhinho, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. E eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Eram pessoas, provavelmente judeus, que tinham abandonado a fé, tinha crido, mas tinha apostatado já da fé, e agora estava pregando contra o evangelho ensinado por Cristo, pelos apóstolos, também por Paulo e pelos demais apóstolos. Estava pregando contra, negando, sabendo que tinha sabido, conhecido, mas agora estavam negando a Cristo
negando o Pai e negando o Filho. No versículo 22 de 1 João, capítulo 2, versículo 22, diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Cristo, que Jesus é o Cristo? Vou colocar assim, porque na Bíblia está assim. Nessa Bíblia que nós temos em mão. Os irmãos sabem que não é Jesus o nome, né? E diz a palavra, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então eles negavam. Eles eram mentirosos. Saíam tentando persuadir as pessoas, enganando, dizendo que não é. Quer dizer, eles eram um agora opositor, contra Cristo. Aí vem a expressão, porque afirmar que era Nero, o anticristo. Esse anticristo, aí os estudiosos vai lá para Daniel e aponta lá em Daniel que falava desse anticristo, mas não falava, lá em Daniel não falava desse anticristo, e sim que o livro de Daniel teve o seu cumprimento, apenas era figura, figura. E quando Cristo falou que nos dias de Daniel, daquela abominação que iria estar no lugar santo, mas quem esse entendesse, que seria do mesmo jeito. Antes de Cristo não foi profanado o templo, não foi colocado uma estátua de Zeus dentro do templo, não ofereceram sacrifício profano dentro do templo. Aquele livro de Daniel ali se cumpriu antes mesmo de Cristo. Quase todas aquelas revelações, apenas partes que realmente figurava, que iria ter o reino eterno de Deus. Mas se formos olhar algumas partes, lá em Daniel, quando fala que o santo do santo ia ser ungido, queridos irmãos, quero falar para vocês que o santo do santo que ia ser ungido era o templo, lá o santuário do templo, lá dentro, no lugar santo dos santos que tinha sido profanado, né? Quando Babilônia destruíram tudo e que reconstruíram o templo, e precisou ser ungido novamente. Então, quando o santo do santo foi ungido, aí alguém interpreta que esse santo do santo era Cristo. Jesus quando veio. Não, não era. Era lá o local santo do templo, que era ungido. Não vou entrar nessa parte porque vai dar mais outro assunto aqui, então não vai dar para eu fazer nesse vídeo. Se eu tivesse aqui um local para mostrar vários pontos, eu mostraria, mas como eu só não tenho, eu só estou aqui com a Bíblia em mão, uma nota que eu estou lendo alguns versículos, mas poucos versículos, porque eu gosto de ler 1 ou 2 ou 3 versículos e explicar bem, procurar explicar dentro da sua área, sem tanto arrudeio, mostrando claramente que o versículo, quando ele fala aqui, ele está falando aquele assunto, claro. E quando ele é um pouco assim, que vai acontecer depois, que é como aqueles versículos de Daniel, aquelas partes lá de Daniel, mas o anjo vinha e explicava a Daniel o que seria, o que ia acontecer, explicava tudinho. E não tem a ver tanto esse anticristo lá que o povo diz, que está lá em Daniel, revelado sobre ele, que ele é o chifre pequeno. Não, os irmãos sabem que o chifre pequeno lá de Daniel,
aquela ponta pequena que blasfemava, foi exatamente Antíoco Epifânio, que foi dessa natureza, chamado do homem vil, certo? Que em 70 depois de Cristo, no ano 76, ele não começou a reinar ali, ele começou a reinar no ano, depois do ano 53 por diante, que foi Nero. Por que asseverar tanto que Nero foi o anticristo? Bom, a questão é que não era um opositor. O anticristo, não diz lá em Tessalonicenses, aonde eu li, veja. Então, no versículo 8 do capítulo 2 diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Isso acompanhava ele, isso acompanhava aquele ser. E aqui fala que esse homem se levantava e se opunha, né, no versículo 4, como nós já lemos, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Querendo parecer, mas não é. E era contra totalmente, quem era contra Cristo, né? Ele era o anticristo, que significa opositor. Por isso que esse Nero, que perseguiu os santos, matou muitos daqueles santos da época, perseguiu muitos, né? Fez um terrível, muitas mortes. Eu queria falar uma palavra de assassinava o povo, né? Muitos assassinatos, porque ele matou muitos. O soldado fazia a seu mando, devorando os cristãos. Então, quando esse homem ele era chamado de anticristo, porque perseguiu Cristo. E era chamado de tratado como besta. Era uma besta. Besta, todos sabem que é um animal feroz, que devora, um animal raivoso, que devora, que destrói. E esses homens eram chamados de besta por essas qualidades que eles tinham. Porém, o Nero foi destacado exatamente como o homem da iniquidade, porque ele se levantou, ele se opôs contra Deus, contra o Senhor. E por isso levou esse nome de anticristo, o homem da iniquidade. Mas junto dele, e como Cristo falou, vinham os anticristos também, os falsos cristos, pessoas que queriam solucionar o problema daquele povo. Quem escutou, quem já viu a história de Flávio Josefo, vai ver a operação de erro que teve em Jerusalém, de feitiçaria, de falsos milagres, homens que se levantavam, conseguiam seduzir o povo, levando para as montanhas, fazia grupos enormes, com palavras dizendo que era o salvador deles, que era para se cumprir tudo aquilo que Cristo disse. Então, esse Nero, ele foi considerado o anticristo. Agora, só foi uma besta que apareceu lá no Apocalipse, quando fala ali, não foi.
Apareceu mais de uma. Note e observe que não só foi uma. Tinha, além de ter essa besta, tinha o falso profeta. E o falso profeta era um religioso, uma pessoa que persuadia o povo a crer na besta. E foi esse falso profeta quem convocou o povo para fazer uma estátua daquela pessoa, daquele imperador que era besta, chamada primeira besta, e que fazer uma estátua dela para o povo se curvarem diante daquela estátua. Ali foi onde foi o maior dos testes para o povo, provavelmente os judeus, que o mundo diz que é hoje quem adorar essa besta, quem recebeu o selo dentro da religião, só existe heresia e engano. Eles estão com a Bíblia na mão, falando um evangelho na maior forma de humildade, na maior forma de eloquência. É tanto do fogo dentro dessas denominação, porém usando a Bíblia cegamente, enganando e mentindo para o povo, chamando Deus de mentiroso, chamando o Filho de mentiroso, porque ele prometeu vir logo, e eles dizem que ele ainda não veio, ainda está para vir. É nessa parte que eles mentem para o povo descaradamente. Então, eu estou vendo que já faz um tempo aqui que eu estou falando, e eu não quero que o vídeo fique muito prolongado. Em outra oportunidade, falaremos ainda sobre este termo, sobre este assunto que se chama, vou falar a respeito do anticristo. Quem sabe em um vídeo maior, um apurado maior, eu irei fazer para trazer mais, as coisas mais claras para os irmãos. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Graça e paz para todos os nossos amados. A bênção do Senhor seja sobre as vossas vidas. Que Deus ajude.